A nossa aula de hoje é sobre análise de gráficos. Nessa aula, a gente vai identificar os principais tipos de gráficos, compreender quais são seus principais elementos e identificar possíveis erros em gráficos que foram divulgados pela mídia. Então, de antemão, eu quero trazer que os gráficos eles são muito utilizados para facilitar a nossa leitura e compreensão sobre informações e pesquisas que estão sendo feitas. Então, como a gente costuma muito ver esses gráficos na televisão, em jornais, em revistas e até mesmo nas nossas redes sociais, é muito importante que a gente compreenda quais são os elementos que devem ter nesses gráficos para que a gente consiga identificar se esses gráficos eles são reais, se eles possuem informações verdadeiras, tá bom, pessoal? O primeiro gráfico que a gente vai ver aqui hoje é o gráfico de colunas. Então, basicamente, pessoal, todos os pontos que a gente vai trabalhar aqui são pontos que são fundamentais, são pontos que devem ter em todos os tipos de gráfico que a gente encontrar. Então, inicialmente, o título ele vai ser muito importante para que a gente consiga identificar sobre o que são esses dados. Então, aqui a gente tem um gráfico sobre a evolução da densidade demográfica. A gente tem os eixos, que a gente pode comparar lá com o nosso plano cartesiano, né? Então, a gente tem aqui o eixo vertical, que está sendo trazida às escalas. Então, vai ser muito importante que sempre comece de zero. A escala ela sempre tem que começar de zero e ela vá crescendo em uma constância, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma escala que vai tá indo de 5 em 5. A gente tem 0, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Então, sempre vai ser dessa forma, sempre começando em zero e os outros números indo seguindo um certo padrão de crescimento, tá? E vai ser interessante também a gente especificar sobre o que eu estou falando aqui nesse eixo, que nesse caso está sendo sobre habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem aqui o eixo horizontal, que está tratando sobre variações, que nesse caso aqui é em anos, né? Então, eu tenho 1940, 50, 60 e por aí vai. Então, como que a gente consegue analisar os dados que estão nesse gráfico, né? A gente tem aqui, por exemplo, no ano de 1940, eu tinha uma quantidade de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Já no ano de 2000, eu tive um aumento nessa quantidade de pessoas, né? No ano de 2000, eu tenho aqui 20 pessoas, 20 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu tenho um gráfico aqui que está crescendo, tá? Então, é importante também que o comprimento dessa barra seja proporcional ao dado que eu estou querendo representar. Então, por exemplo, se eu pedisse que vocês representassem que aqui no ano de 1940 houve um quantitativo de 10 pessoas por quilômetro quadrado, você não ia poder deixar a barra desse tamanho aqui. Você ia ter que crescer ela até chegar no 10, tá? Então, é muito importante que a gente fique atento nisso daí. Se o comprimento das barrinhas, elas estão sendo proporcional ao que ela está representando. E a fonte também vai ser muito importante para que a gente saiba se é uma fonte confiável e se essas informações elas foram verdadeiras, tá bom? Outro gráfico muito comum é o gráfico de barras. Normalmente ele é representado desse jeito aqui, onde as barrinhas elas estão indo na direção horizontal. E aí, basicamente, são os mesmos pontos que eu falei anteriormente, né? Que vão ter em praticamente todos os tipos de gráfico. A gente tem aqui o título, a gente tem aqui na vertical as variações para esse tipo de gráfico. As variações, elas estão no eixo vertical, tá, pessoal? Então, é importante que a gente especifique o que está sendo trazido aqui nesse eixo vertical. A gente tem aqui na horizontal as escalas, né, que novamente começa sempre do zero e vai crescendo num padrão, né? Aqui tá indo de 20 em 20, tá 0, 20, 40, 60. Então, não poderia representar 0, 20, 25, 30, 40, não poderia, tá? Eu teria que ter um padrão aqui. E aí, novamente, especifica o que está sendo trazido nesse eixo. E como aqui a gente está tratando sobre gênero, né? Homens e mulheres, então a gente precisa especificar esse dado, tá bom, pessoal? Então, aqui, mulheres está sendo trazida na cor rosa e homens na cor azul. Então, por exemplo, aqui nessa faixa etária de 25 a 29 anos, a gente tem que o número de óbitos
em mulheres dessa faixa etária está aqui menor do que 20. Já para homens com essa mesma faixa etária, a gente chega aqui, ó, perto do 100, tá? E aí, novamente, o comprimento dessa barra é muito importante para a gente representar o dado que a gente quer. Se eu sei que homens de 25 a 29 anos morrem quase 100, então eu não poderia representar aqui no 80 ou antes de 80. Eu teria que vir nessa parte do gráfico aqui, que chega mais perto do 100. E, novamente, a fonte é muito importante para a gente verificar a veracidade dos dados. E é isso. O próximo gráfico é o gráfico de linhas. A gente tem aqui o título, o eixo vertical representando a escala, né, que aqui está indo do 0 novamente e crescendo numa constância, né, que aqui está indo de 5 em 5.000. Eu tenho 0, 5.000, 10.000, 15.000, sempre crescendo nessa mesma proporção. A gente tem aqui o eixo horizontal, que está tratando as variações, que nesse caso é em anos, né? Tem 2000, 2001, 2002 e por aí sucessivamente. A gente tem também a fonte, né, para representar de onde esses dados saíram, para a gente conseguir saber se são verdadeiros ou não. Por fim, a gente tem aqui o gráfico de setores, ou como é mais conhecido, o gráfico de pizza. Ele tem esse formato circular aqui, e normalmente vão ser quantidades representadas em porcentagem, ou pode ser que venha em números também, tá? Então, a gente tem aqui o título, a gente vai ter a fonte, a gente tem também a legenda para especificar os dados que a gente está colocando no gráfico. A gente tem que rotular esses dados. Então, por exemplo, aqui essa cor rosinha está representando os concluintes de ciências sociais, que estão sendo colocados nessa parte aqui do gráfico. Então, se eu não estivesse dizendo que é 44,37%, se não tivesse esse rótulo aqui, eu não saberia especificar qual foi a porcentagem de estudantes de ciências sociais que concluíram o curso, tá bom? Então, é importante que a gente rotule. E aí, outra coisa é que essa abertura aqui, referente ao 44,37%, ela tem que ser proporcional a essa quantidade que a gente está representando. Eu sei, então, que se eu somar tudo isso aqui, todas essas porcentagens, eu vou ter um total de 100%, que é o total, tá bom, pessoal? Não pode ser menos que 100%, nem pode ser uma quantidade maior do que isso, tem que ser exatamente 100. Então, eu sei que se eu dividir aqui o gráfico ao meio, eu vou ter 50% para cada lado. Então, eu sei que 44 é menor que 50, logo vai estar antes desse meio aqui, né? Eu não poderia dizer que 44 é isso tudo aqui, porque não teria muito sentido, né? Não teria lógica. Então, basicamente é isso. Bom, então só para recapitular, a gente precisa identificar esses pontos aqui quando a gente vai fazer uma análise de um gráfico para verificar se ele não tem nenhum erro, se ele está correto. Então, a gente precisa identificar se tem um título, se a fonte de onde foi tirado os dados, se essa fonte é confiável, se há rótulo nos eixos que especificam o que está sendo trazido na pesquisa, se esses eixos começam do 0, se as escalas estão constantes, que é aquilo que eu falei, de começar em 0 e subindo de forma constante, como a gente teve no outro exemplo, que começava do 0 e ia subindo de 5 em 5, então tinha 0, 5, 10, 15 e aí sucessivamente. Precisa também olhar se há elementos que dificultam a leitura do gráfico. Então, vamos analisar possíveis erros em gráficos que foram divulgados pela mídia. Então, o primeiro exemplo de gráfico que eu trouxe aqui para a gente analisar é esse que fala: para você, qual o principal motivo que leva uma mulher a não se candidatar para um cargo político? Então, quando a gente vê aqui, ele possui sim um título, ele tem a legenda, né, especificando os dados, só que quando a gente vai ver, ele não tem aqui uma escala que especifique, que comece de 0 e que vá crescendo em valores constantes, né? Não tem isso, também não possui a data de quando foi realizada essa pesquisa, não tem a fonte de onde foi tirado esses dados. Então, esse tipo de gráfico é um gráfico que ele omite, que ele deixa de trazer informações que são importantes na nossa leitura, né?
Então, ele possui alguns erros. Outro exemplo que eu trouxe é esse daqui, que fala: uma empresa encomendou no ano de 2016 uma pesquisa sobre bens duráveis em uma certa região, a fim de compreender os produtos mais comprados pelos consumidores. Abaixo segue o gráfico apresentado pela empresa no Jornal Diário da Cidade. Então, aqui a gente tem um gráfico de linhas sobre bens adquiridos pelos pesquisados nos últimos 5 meses. E aqui pergunta: é correto afirmar que o número de televisores comprados aumentou? Então, olhando o gráfico, a gente tem aqui a impressão de que sim, de que aumentou, porque o gráfico está crescendo nessa direção aqui. Aqui a gente tinha 8 e aqui a gente já tem um valor ali entre 14 e 16, que a gente pode dizer que seria 15, né, por exemplo. Só que, quando eu vou analisar direitinho, isso não me garante que esse número de televisores aumentou, né, porque aqui o que está tratando é sobre máquina de lavar. Então, eu só poderia dizer que cresceu se aqui, por exemplo, eu tivesse televisão e aqui fosse televisão também. Então, aqui eu tinha 8 e aqui já cresceu para 15, né? Só que não é o que acontece. Então, a gente não pode concluir que esse número aumentou. A partir da sua resposta, pode-se concluir que a estrutura do gráfico está coerente? Então, outra coisa que a gente tem que ver aqui é que tem sim uma escala, né, que está crescendo aqui de 2 em 2, então está sendo um valor constante, só que a gente não tem uma identificação, um rótulo, né, para identificar que dado é esse. Então, eu não sei, na verdade, se esse 2 aqui está representando 2 unidades ou se representa 1000. Então, esse gráfico, ele tem erros também, não é um gráfico que é coerente. Eu poderia utilizar, sim, esses dados em um gráfico, só que esse não é o tipo específico de gráfico que deve ser utilizado para representar esses dados. Então, possui, sim, erros. Bom, pessoal, e por hoje é isso. A gente termina aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que ajude vocês nos estudos. Obrigada pela atenção e até mais.